Oi, oi, oi! Tudo bom? Deu pra ver que hoje tem coisa boa, né? Hoje é dia de empadinha, empadão, tortinhas, tudo muito saboroso com essa massa quebradiça maravilhosa que eu vou dar receita pra vocês. Mas antes de falar sobre a receita, quero saber uma coisa. Já apertou o sininho para receber as notificações? Já se inscreveu no canal? Já compartilhou as receitas? Ainda não? Então tá na hora. Agora sim a gente vai falar sobre a receitinha. Não, nada disso. Nós não vamos para a receita ainda. Porque antes disso tem um recado super legal e importante. Se liga! Olha só que maravilha que eu tenho aqui. Biscoitos decorados. Olha que lindo esse coelhinho. Tem o pinheirinho, a florzinha, que é um mimo. Olha só que amor! O noivinho e a noivinha. Essas e outras maravilhas de biscoitos decorados vocês vão aprender a fazer no curso Biscoitos com Carinho, feito pela Lili Guloseimas. Aqui embaixo tem um link onde você vai clicar e vai saber todas as informações sobre esse curso. E aí você vai poder preparar maravilhas como essa. Bom, vamos falar sobre essa massa. Ela é uma massa da categoria das massas quebradiças. A gente pode fazer, aqui eu fiz alguns modelos, né, diferentes, para vocês saberem que pode sim fazer tanto salgados grandes quanto salgados pequenos. Então aqui tem um empadão, essas menorzinhas aqui. Essa massa, ela pode ser feita na modalidade doce. Aí o que vai acontecer? Vai tirar uma colher de chá de sal da massa e vai acrescentar 2 colheres de chá de açúcar e uma pitadinha de baunilha, que vai dar um sabor todo especial. Aí pode utilizar para fazer tortinhas doces, que fica uma delícia. Então, para fazermos a massa, eu já tenho aqui 350 gramas de farinha de trigo, sem fermento, tá? Muito importante que seja farinha de trigo sem fermento. Eu vou acrescentar aqui 200 gramas de margarina sem sal. É importante que essa margarina seja uma margarina que tenha 80% de lipídios no mínimo. Então, quando vocês olharem a embalagem da margarina, ela vai estar escrita ali em algum lugar da embalagem que ela tem 80% de lipídios. Isso é importante porque é a quantidade de gordura necessária que a gente precisa. Fechamos então 200 gramas aqui. Agora eu vou colocar a nata, ou creme de leite fresco, que são 50 gramas. Eu estou usando a minha balancinha aqui para pesar. Então eu vou colocar aqui certinho 50 gramas de nata. Um ovo. E eu vou colocar 2 colheres de chá de sal. Agora é hora de colocar a mão na massa. Lembrando que essa massa aqui não pode ser uma massa muito sovada, para que a gente não desenvolva glúten nessa massa, senão ela vai acabar ficando elástica e vai perder a crocância. Então isso é muito importante nessas massas quebradiças, a gente ter atenção a não sovar. Essa massa fica muito boa, muito saborosa. É uma massa que eu utilizo nos meus salgados, nas minhas empadas. Todos os meus salgados que são assados, empadas, tortinhas, empadão, são feitos com essa massa. Então ela é uma massa muito saborosa. Algo que eu já falei para vocês em outros preparos que nós já fizemos é que a farinha de trigo e o tamanho dos ovos, dependendo da massa que a gente está preparando, absorvem os líquidos de maneira diferente. Então, às vezes, a gente precisa acrescentar um pouquinho mais de farinha. Tá? Então, aqui, ó, a minha massinha ainda está um pouco úmida demais. Então, vou colocar um pouquinho mais de farinha para dar o ponto. E assim, ó, ela é uma massa que vocês veem que tem bastante gordura, né? E para ter esse resultado,
para esse tipo de massa que eu tô preparando aqui, pra gente ter esse resultado, não adianta colocar menos gordura ou uma margarina light ou qualquer coisa assim, porque aqui não é esse o nosso objetivo, tá? Então, eu sempre penso assim, vamos fazer conforme a receita. Existem outras receitas que são voltadas já a menos gordura, enfim, não é o nosso caso aqui. Então, procurem fazer a massa exatamente como a receita pede. Para mim, ela ainda tá um pouquinho, faltando um pouquinho de consistência nessa massa. Vou colocar mais um pouquinho de farinha. Para dar mais um pouquinho de consistência. E eu não tô fazendo força nessa sova, tá? Eu tô basicamente só misturando. Agora sim. Aqui tá o ponto da massa. Vejam que é uma massa bem boa para trabalhar. A gente modela ela e ela fica bem boa de modelar. Bom, eu peguei aqui alguns modelos de formas diferentes para vocês verem que essa massa a gente pode trabalhar no formato que a gente quiser, no sentido de fazer empadão, empada, torta salgada. Essa forma aqui é importante para fazer esse tipo de trabalho. Se a forma for maior, que ela tenha o fundo removível, porque é muito mais fácil de desenformar, senão a gente não consegue desenformar. A empadinha não precisa ter o fundo removível, né? E aqui essas forminhas de tortinhas aqui que eu também tenho o fundo removível, tá? Então nós vamos começar a forrar essas formas. Vou começar pela maior, eu vou pegar um pedaço de massa aqui e vou colocando no fundo e vou apertando. Pode chegar mais perto aqui, ó. Vamos apertando no fundo para forrar primeiro toda a parte de baixo. Depois a gente vai ajeitando. Depois que forrou toda a parte de baixo, eu gosto de fazer um rolinho assim, para ir colocando nas laterais. Primeiro a gente enche bem a forma e depois eu vou abrindo mais para tirar o excesso de massa, tá? Aqui. Agora eu começo a ajeitar para puxar. Eu não tiro ainda essa sobra, porque essa sobra vai me ajudar a colar depois a parte a parte da massa que a gente cobre a torta, né? Aqui, nessa dobra aqui, ó, é muito importante procurar tirar o maior excesso de massa que tem ali, para não ficar aquela camada grossa de massa que não fica nem bonito e nem gostoso, porque aí o salgado fica com um excesso de massa ali naquele canto. Então, tem que tirar. Fazer tudo bem caprichado, pra gente ter um resultado bem legal, bem bonito e, é claro, muito saboroso. Essa aqui, então, já tá forrada. Agora eu vou forrar as pequenas. E é a mesma coisa que a gente vai fazer. Só que aqui eu consigo encher ela direto. Vamos ver se a gente consegue deixar ela o mais fina possível. Tá fechando, cobrindo bem direitinho. Pra ficar bonitinha. Mesma coisa, eu deixei esse excesso, que é pra gente colar a parte de cima depois. Vou fazer mais uma. Lembrando que não dá pra usar toda a massa, porque a gente tem que ainda cobrir. Então, pra quem ainda não tem prática, faz uma só.
Tampa. E tampa primeiro para ver se a massa foi suficiente. Essa receita aqui dá para fazer um empadão de um tamanho médio, daquele refratário mais comum, redondo. Depois eu mostro para vocês, dá para fazer certinho um empadão naquele refratário. Vou forrar a empadinha aqui. Agora aqui que eu tô com essas formas forradas, vamos colocar o recheio. Bom, esse recheio aqui eu fiz um recheio de frango com legumes. Aqui tem palmito, cenoura, milho, ervilha, um franguinho refogado. Vocês vejam que ele tá cremosinho, porque assim, ó, o recheio ele tem que estar cremoso. Ele não pode estar líquido, não pode ter nada de líquido no recheio. Tá? Ele tem que estar sempre assim, cremoso e ao mesmo tempo seco. Então, a gente tem um vídeo das esfirras. Lá nas esfirras tem a receita do molho bechamel, que é o que eu uso para dar essa cremosidade aqui. Aqui em cima no vídeo tem um card que está apontando então lá para o vídeo das esfirras, para vocês pegarem a receita do bechamel. Então vamos lá, vamos colocar o recheio. Tenta não sujar as bordas da massa, tá? Pra poder ficar bonitinho. Aqui então, estamos com tudo recheadinho, tem bastante recheio. Tudo muito saboroso. Agora a gente vai cobrir essas tortinhas. Pode cobrir de uma maneira inteira ou pode fazer um trançado. Eu gosto muito de fazer um trançado, então eu vou mostrar... Trançado não, na verdade seria um transpassado. Então, eu vou fazer aqui para vocês verem como é que é. Eu vou usar um plástico aqui, um plástico comum, que eu abri ele, esses saquinhos de congelamento. Vou colocar o outro por cima. E aí, a gente vai abrir a massa. Vamos tentar abrir ela de uma maneira que ela não fique nem fina demais e nem grossa demais, que a gente não consiga trabalhar. Ela é mais ou menos, ó, ela tá maior até que o tamanho que a gente precisa. Sempre vou fazer essa medida. Quem quer fazer algo mais prático, pode simplesmente recortar o tamanho aqui e forrar. Eu vou usar então uma carretilha pra gente fazer um desenho bonito em cima da torta. A gente corta, depois se precisar mais, a gente corta mais. Então, vamos começar a fazer o desenho. Vamos começar, então, pelo meio. Aí, a gente faz uma cruz, tá? Eu puxo essa parte aqui e coloco essa aqui por baixo. E agora eu coloco aqui. Depois eu pego outra parte aqui e coloco em cima dessa. Tá? Aqui desse lado eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou levantar aqui, coloco essa parte, trago pra cá. E depois eu trago outra parte pra cá. A gente não vai cortar ainda, eu vou tirar só as pontas maiores aqui, que a gente vai precisar do pedaço da massa aqui.
E vamos começar a próxima parte do trançado. Eu vou abrir de novo essa massa. Vou juntar a massinha aqui e vamos abrir de novo. Agora eu venho desse lado aqui. Aqui ela tá passando por baixo e por cima. Agora aqui, essas aqui onde ela tá em cima, eu vou passar pra cá. E vou trazer um pedacinho e vou colocar aqui. Ele vai passar por cima dessas que estão aqui e por baixo dessas aqui. Agora eu vou passar essa aqui pra cá e essas aqui que estão aqui. E vou colocar outro pedacinho aqui. Mesma coisa do outro lado. Agora aqui, que a gente já cobriu tudo, nós vamos começar a puxar a sobra. Toda essa sobrinha aqui, nós vamos puxar para fora. E o que eu vou fazer agora é dar mais uma emparelhadinha aqui. Acabamento. Que é o acabamento. Pra ficar bem finalizado, bem bonitinho. Aqui tá, então, já o nosso empadão, a nossa torta de frango, já prontinha aqui, prontinha para ir pro forno. Nós vamos fechar as próximas, então.
Observem que aqui, ó, eu tô deixando elevado aqui. Não pode ficar muito apertado, tá? Tem que deixar essa barriguinha pra cima. Agora, esse pedacinho aqui, eu vou colocar um pouquinho de farinha aqui, pra me facilitar o corte que eu quero fazer aqui agora. Eu vou abrir. Uma coisa que é importante, quem trabalha com isso, às vezes faz sabores diferentes dos salgados. E para marcar os sabores, eu gosto de utilizar cortadores, tá? Vocês podem ter esses cortadores pequenos aqui, para marcar os sabores diferentes. Eu, nesse caso aqui, vou usar só para decorar mesmo. Então, eu vou cortar aqui alguns desenhos que eu nem sei se eu vou utilizar todos, mas é só para ter uma ideia. Agora, então, eu tenho aqui uma gema de ovo pura, misturadinha. Então, nós vamos pincelar para ficar dourado, bem bonito. Isso aqui dá uma cara ótima pro empadão. Eu tenho aqui um pouco de gergelim. Vou salpicar um pouquinho de gergelim, que uma tortinha de frango sempre pede um gergelim. Vamos para as próximas, com cuidado para não arrancar a decoração. Para quem está procurando uma massa boa para fazer um empadão, pode ter certeza que essa massa é maravilhosa. E agora nós vamos levar ao forno a 180 graus até que fique dourado em cima. Vamos lá? Lembrando que esse forno tem que estar pré-aquecido, tá? Não podemos colocar no forno se ele não estiver pré-aquecido. Então, vamos lá? Bem, agora aqui já tiramos do forno. Olha só que dourada que tá essa massa. Muito bonita mesmo. Super douradinha. Aqui bem assadinha embaixo, ó. Pra vocês verem, conferir como é que fica. Tá? O resultado ficou muito bom, bem recheadinhas. Tenho certeza que vocês vão amar essa receita. Bom, a receita, todos os ingredientes estão aqui na descrição, aqui embaixo. E se vocês tiverem alguma dúvida, manda um recadinho ali nos comentários. Agora, eu vou fazer a parte que é a mais complicada quando a gente prepara uma receita, que é a parte de cortar. Gente, olha só a cremosidade! Essa massa super, super crocante, maravilhosa. Tenho certeza que você vai amar essa receita. Agora,
ficou bom. Vamos ver se ficou bom? Chega aqui pertinho. Clau, chega aqui pertinho. Até a próxima!